Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar de uma previsão de um dos bilionários que foi um dos early adopters do próprio Bitcoin, que falou que o Bitcoin ia chegar a $250 mil até o meio do ano que vem. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver o que pode acontecer daqui até lá e vamos entender um pouco o pensamento sobre isso e como que isso é possível acontecer, se é possível e por que essa narrativa pode estar começando agora para que aconteça uma série de coisas para que você perca dinheiro. Então, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, clica nos links aqui de baixo também para você entrar na minha comunidade 100% gratuita lá no Telegram e também me seguir nas outras redes sociais para que a gente tenha uma troca de ideias muito mais abrangente. Vamos direto aqui para a matéria que saiu na CNBC. Tim Draper prevê que Bitcoin chegará a $250 mil no próximo ano, apesar do colapso da FTX. A represa está prestes a romper. Isso foi o que ele disse, né, há 2 dias atrás. Então é o seguinte, para quem não conhece o Tim Draper é esse cara aqui, ó, esse malucão aqui, tá? Então é o seguinte, ele é um investidor, né, de venture capital. O que isso significa? Ele é um investidor de alto risco. Ele investe em projetos que estão começando e faz muito dinheiro com eles, como por exemplo alguns desses aqui. Ele investiu, né, no Hotmail e Viral Marketing, no Baidu, no Skype, na Tesla em 2006, hein? No Bitcoin em 2014 e no próprio Bitcoin ele comprou aqui $19 milhões, quase 30 mil Bitcoins, e isso se transformou em alguns bilhões, né? E aqui, no Cruise Automation e na Twitch, no Theranos e alguns outros aqui como Robinhood, Coinbase, eShares, Tezos, OpenGov, entendeu? Então assim, ele é basicamente um investidor de alto risco, onde ele coloca o dinheiro onde ele acha que vai ter maior retorno, né? Já teve grandes perdas também e tudo. Só que o Tim Draper é um early adopter do Bitcoin muito respeitado. Ele é um cara que realmente entende do que está falando e ele acertou, por exemplo, o topo do Bitcoin em 2017, né? Então assim, vamos ver o que acontece, né? Esse aqui é o Tim Draper, tá? Ele é um cara muito legal, assim, eu gosto muito dele e eu acredito em muitas coisas que ele fala, porém essa previsão maluca aí de $250 mil até meio do ano que vem, eu não sei se vai acontecer, tá? Aqui é ele ele é o fundador da Draper Associates, né? No palco da conferência de tecnologia Web Summit de 2022, ele aqui, tá? Vamos ver o que fala essa matéria. O capitalista de risco, que é o Venture Capital, né? Tim Draper pensa que Bitcoin chegará a $250 mil por moeda em meados de 2023, mesmo após do ano contundente para a criptomoeda, marcado por falhas no setor e preços em queda. Como a gente viu, 2022 foi marcado por um ano de completo bear market, de só queda, parece que vai cair infinitamente, né? Mas uma hora a gente chega no fundo e outra hora a gente reverte e explode. Mas enfim, Draper previu anteriormente que Bitcoin chegaria a $250 mil até o final de 2022. Já isso a gente viu que não aconteceu, né? A gente já está no final de 2022 e Bitcoin a $17 mil, né? Mas no início de novembro, na conferência de tecnologia Web Summit em Lisboa, ele disse que levaria até junho de 2023 para que isso se materializasse. Ele reafirmou essa posição no sábado, quando questionado sobre como se sentia sobre sua chamada de preço após o colapso da FTX. Eu estendi minha previsão por 6 meses, $250 mil ainda é meu número, disse Draper à CNBC por e-mail. O Bitcoin precisaria subir quase 1.400% de seu preço atual, cerca de $17 mil, para que a previsão de Draper se tornasse realidade. A criptomoeda caiu mais de 60% desde o início do ano. As moedas digitais estão em crise, já que a política monetária mais rígida do Fed e uma reação em cadeia de falência em grandes empresas do setor, incluindo Terra, Celsius e FTX, colocaram intensa pressão sobre os preços. O fim da FTX também agravou uma já grave crise de liquidez no setor.
A exchange Crypto Gemini e a credora Genesis estão entre as empresas afetadas pelas consequências da insolvência da FTX. Na semana passada, o investidor veterano Mark Morbius disse à CNBC que o Bitcoin pode cair para $10 mil no próximo ano, uma queda de mais de 40% em relação aos preços atuais. O cofundador da Morbius Capital Partners chamou corretamente a queda para $20 mil esse ano. O pai também, se você me segue no TikTok, você sabe que Bitcoin chegaria a $20 mil, até mais ou menos ali $13 mil, que foi a minha previsão do ano passado, tá? Desde muito tempo, além de eu ter previsto esse preço, eu cantei o topo do Bitcoin antes dele fazer os 69 mil e também falei que o Bitcoin estava em um bear market há muito tempo e muitas pessoas me chamaram de maluco. Mas enfim, isso aí é para outro papo, né? É só para dizer mesmo que o pai é brabo. Demorou? Por isso você deve me seguir nas outras redes sociais também. No entanto, Draper está convencido que o Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, deve subir no ano novo. Espero um voo para as criptomoedas descentralizadas e de qualidade como o Bitcoin e algumas moedas mais fracas se tornarem relíquias, disse ele à CNBC. Draper, fundador da Draper Associates, é um dos investidores mais conhecidos do Vale do Silício. Ele fez apostas bem-sucedidas em empresas de tecnologia, incluindo Tesla, Skype e Baidu. Em 2014, Draper comprou 29.656 bitcoins confiscados pelo US Marshals no mercado da Dark Web Silk Road por $18,7 milhões. Naquele ano, ele previu que o preço do Bitcoin chegaria a $10 mil em 3 anos. O Bitcoin subiu perto dos 20 mil em 2017. Algumas das outras apostas de Draper, entretanto, fracassaram. Ele investiu na Theranos, uma startup de saúde que afirmava falsamente ser capaz de detectar doenças com algumas gotas de sangue. Elizabeth Holmes, fundadora da Theranos, foi condenada a 11 anos de prisão por fraude. A barragem está prestes a romper. A justificativa de Draper para a fuga do Bitcoin no próximo ano é que ainda existe um enorme grupo demográfico inexplorado para o Bitcoin: as mulheres. Minha suposição é que uma vez que as mulheres controlam 80% dos gastos no varejo e apenas 1 de cada 7 carteiras de Bitcoin estão atualmente mantidas por mulheres, a represa está prestes a quebrar, disse Draper. A criptomoeda há muito tem um problema de disparidade de gênero. De acordo com uma pesquisa realizada para a CNBC e Acorns pela Momentive, 2 vezes mais homens do que mulheres investem em ativos digitais, 16% dos homens contra 7% das mulheres. Os varejistas economizaram cerca de 2% em cada compra feita em Bitcoin versus dólares, acrescentou Draper. Assim que os varejistas perceberem que esses 2% podem dobrar os seus lucros, o Bitcoin será onipresente. Intermediários de pagamento como Visa e Mastercard atualmente cobram taxas de até 2% cada vez que os titulares de cartão de crédito usam o seu cartão para pagar alguma coisa. O Bitcoin oferece uma maneira de as pessoas contornarem os intermediários, ou seja, uma parada mais peer-to-peer, né? Pessoa para pessoa ali, sem precisar de um intermediário como a Visa ou a Mastercard. No entanto, usar a moeda digital para gastos diários é difícil, pois seu preço é muito volátil e a moeda não é amplamente aceita como moeda. Quando as pessoas puderem comprar comida, roupas e abrigo em Bitcoin, elas não terão uso para dólares fiduciários centralizados. A gestão do fiduciário é centralizada e errática. Quando um político decide gastar 10 trilhões, seus dólares passam a valer cerca de 82 centavos, ao invés de $1, né? Por causa da inflação em si, né? Os políticos simplesmente falam assim, beleza, eu quero gastar, vou imprimir. Eles não têm nem noção do que eles estão fazendo muitas das vezes, né? Então o Fed precisa aumentar as taxas para compensar os gastos. E essas decisões centralizadas arbitrárias criam uma economia inconsistente. As moedas fiduciárias derivam o seu valor de seu governo emissor, ao contrário das criptomoedas. Enquanto isso, no próximo halving do Bitcoin, que reduz as recompensas do Bitcoin para os mineradores de Bitcoin em 2024, também aumentará a criptomoeda, de acordo com Draper, pois sufoca o fornecimento ao longo do tempo. O número total de Bitcoins que serão minerados é limitado a 21 milhões. Basicamente, a ideia dele é a mesma ideia de sempre, que é o quê? Vai aumentar a demanda porque as mulheres vão entrar no mercado
Isso pode até ser verdade, porém não sei se seria um aumento tão significativo por conta só disso. Outro ponto que ele quer colocar em vista é o uso do Bitcoin como moeda realmente, ou seja, para gastar em coisas comuns como comida, roupa, carro, etc. Ou seja, precisa de uma regulamentação um pouco maior para que o Bitcoin seja considerado uma moeda legal no país, assim como, por exemplo, El Salvador fez, assim como, por exemplo, o próprio Brasil pode fazer também, entendeu? Só que eu acredito que Bitcoin não chegue a 150 mil dólares até o final de 2023, tá bom? Pode ser que ele chegue até esse valor depois, sim. Vou fazer um vídeo explicando exatamente o porquê disso. Só que eu acredito que Bitcoin não passe de 50 mil dólares, tá? Ano que vem. Por quê? Porque esse tipo de narrativa, tá? É muito utilizada para criar liquidez, tá bom? E pessoas como, por exemplo, o Tim Draper, que tem muito Bitcoin, ele precisa de liquidez para vender seus Bitcoins. Assim como, por exemplo, o Michael Saylor, que colocou bilhões de dólares em Bitcoin a preços muito altos, enquanto eu falava para vocês não comprarem Bitcoin porque estava super valorizado. As pessoas, quando o Bitcoin estava a 64 mil dólares, antes de bater sua última alta histórica de 69 mil, estavam falando que estava muito barato, porque a narrativa do momento era, primeiro, que Bitcoin ia chegar a 100 mil dólares e, segundo, que ia ser feito um ETF de Bitcoin de spot, né? Ou seja, o ETF seria um fundo onde você investe em Bitcoin e esse fundo compra realmente Bitcoin, não é só um ETF de futuros como aconteceu, né? E essa era a narrativa de que ia fazer o Bitcoin chegar a 100 mil dólares. Só que se você não lembra, antes disso, muita gente grande, inclusive o próprio Michael Saylor, o próprio Tim Draper e tal, falava nesses valores de 250 mil, 300 mil, 350 mil dólares no Bitcoin até o final do bull market, né? O que a gente viu? Bitcoin bater 69 mil. A minha previsão foi de 72 no máximo, tá? No máximo, assim, eu falei, caso aconteça algo muito estrondoso, 80 mil, só que na minha visão era 72, bateu 69, eu cheguei muito próximo, eu fico muito feliz com essa previsão, e quem pegou essa previsão se deu bem porque vendeu a valores muito altos, né? E agora está tendo a oportunidade de recomprar valores muito baixos. Eu falei que Bitcoin poderia chegar de 20 a 13 mil dólares e a baixa máxima que ele chegou até agora, pelo menos, foi 15.500. Então, assim, a gente vê que esse mundo das criptomoedas é muito volátil, tem muitas narrativas no meio. E por que eu acho que esse tipo de narrativa surgindo agora, ela vai se sustentar até mais para frente, pelo menos até meio do ano que vem? Porque tem pessoas já também dizendo que Bitcoin morreu. Pessoas muito grandes, entendeu? Bancos muito grandes e outras pessoas do mercado tradicional falando que Bitcoin morreu mais uma vez. Ou seja, a gente juntando essas duas narrativas, a gente enxerga uma narrativa parecida com o que a gente tinha na queda de 2020, né? De março de 2020. Vocês sabem muito bem o que aconteceu para ter essa queda. Eu não posso falar aqui no YouTube, senão eu, enfim, sou bloqueado, né? Mas enfim, o ponto é, esse tipo de narrativa vai surgir, é comum e é muito positiva na minha visão. Por quê? Porque a primeira delas é que Bitcoin morreu, ou seja, as pessoas começam realmente a entender que a gente chegou no fundo, porque elas estão cada vez mais vacinadas contra esse tipo de narrativa de que Bitcoin morreu. E outra, tem uma previsão dessa como o do Tim Draper, que até meio do ano que vem vai chegar a 250 mil dólares, cria liquidez quando o Bitcoin chegar nas suas retrações de Fibonacci. Né? Eu vou abrir o gráfico do Bitcoin para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Na minha visão, essa aqui é a movimentação do Bitcoin. A gente pode cair um pouco mais ainda, até aqui, sei lá, seus 14, 13 mil dólares, para que a gente tenha uma retração. E nessa retração aqui, a gente vai encontrar uma caixa de liquidez gigantesca aqui dentro. Por quê? Porque as pessoas estão achando que vai chegar aos seus 100 mil, 200 mil, 250 mil por conta desse tipo de narrativa, por exemplo, do Tim Draper. E isso aqui causaria uma subida muito rápida, por exemplo, até junho de 2023, que é a previsão do próprio Tim Draper de chegar a 250 mil dólares. Então, esse tipo de movimentação é muito comum,
Porque aqui a gente enxergaria uma retração, né, até os seus níveis de Fibonacci, né? Até aqui, por exemplo, o 618, ou então até o 702, que é comum que aconteça nesse tipo de retração. E por que eu acredito que isso aconteça no Bitcoin? Porque a gente formou 5 ondas, tá? Para baixo, por a gente ter rompido aqui a onda 3, a gente formou a onda 5. Pode ser que a gente ainda não tenha terminado essa onda 5, então a gente pode chegar até aqui um pouco mais embaixo. Por isso que eu tracei essa onda de Elliott até aqui um pouco mais embaixo, tá bom? E nisso daqui a gente teria uma correção ABC. E nessa correção ABC, né, a gente faria algo parecido com isso. E nessa correção ABC, as pessoas vão achar que a gente vai chegar a 200 mil, 100 mil, etc. E aí, aqui em cima, gera uma liquidez gigantesca de sardinhas comprando, assim como estava aqui em cima. Todo mundo falando que ia chegar a 100 mil. O que aconteceu? Só derreteu. E aqui, o que todo mundo vai falar? Vai chegar a 100 mil, 200 mil, 250 mil, porque o Tim Draper falou, porque tal pessoa falou, porque todo mundo está falando, porque os bancos vão entrar, porque é isso, porque é aquilo, porque é tal. O que acontece? Ele reverte e aí sim a gente pode ver o Bitcoin chegando a 3 mil dólares, tá bom? Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre Bitcoin chegar a 3 mil dólares, explicando tudo isso daqui certinho para vocês. Quem tá no meu grupo de network já sabe o porquê que isso aqui é possível de acontecer e porquê que é o provável que aconteça, tá bom? Mas basicamente essa é a minha visão para o Bitcoin. A gente vai ter sim uma retração. Nessa retração a gente pode ver sim altas altcoins explodindo, muitas altcoins subindo muito forte, tá? Então eu estou apostando mais nas altcoins do que no próprio Bitcoin, justamente pelo o mercado de altcoins, né? Aqui a gente vê todas as altcoins, excluindo o Bitcoin, se mantendo as suas baixas aqui de junho, né? E mantendo essas baixas de junho, a gente não forma 5 ondas para baixo, então isso daqui pode ser sim o início da subida. E a gente não formou 5 ondas assim como a gente formou no próprio Bitcoin. Se a gente romper aqui embaixo, já é outra história, a gente tem que pensar outras formas. E como vocês sabem, eu fiz outro vídeo aí para vocês, essa estrutura aqui que ele formou é muito parecida com essa estrutura de 2020, né? A gente enxerga aqui uma estrutura muito parecida, então pode ser que a gente esteja vendo a mesma estrutura que leva a uma nova alta, e essa nova alta seria o que a gente chama de altcoin season, tá bom? Então é isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido algo novo. Se você aprendeu algo novo, deixa o like aqui, compartilha com seus amigos para que a gente cresça cada vez mais, e também clica nos links aqui de baixo para que você tenha muito mais informação e também acompanhe em outras redes sociais, beleza? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo seu tempo, tamo junto demais e vamos ficar rico com cripto. Até a próxima!